Meus irmãos e irmãs, sentem-se e prepare-se para essa revelação chocante. Uma renomada cantora gospel, que fazia uma dupla musical com o marido e era admirada como modelo de casamento nas Assembleias de Deus, decidiu expor toda a verdade. Por anos, ela subia ao altar, entoando louvores e adorando a Deus com sua voz, enquanto, nos bastidores, vivia um verdadeiro pesadelo em seu casamento. Sim, enquanto a congregação glorificava e via o casal como exemplo de união e fé, a realidade era bem diferente. A cantora, que muitos admiravam, sofria agressões físicas em sua própria casa. A hipocrisia atingiu níveis insuportáveis, até que ela decidiu acabar com a farsa. Ela deixou o altar, rompeu o casamento e abandonou o papel de casal gospel perfeito. O mais chocante é que, enquanto ela vivia em silêncio sob tanta dor, a igreja seguia exaltando o casal, sem imaginar o que realmente acontecia. Agora, a reflexão que surge é: quantas outras verdades escondidas existem no meio gospel? Será que muitos se esqueceram de que Deus vê o coração e que as aparências não enganam o Senhor? Sejam bem-vindos. Canal Evangelho do Amor. Carolina Marques formava, ao lado de seu esposo, a dupla Diego e Carol, um duo gospel que vinha ganhando destaque entre as igrejas da Assembleia de Deus em todo o Brasil. Com um talento inquestionável e uma forma singular de louvar a Deus, eles estavam no caminho certo para se tornarem conhecidos nacionalmente, conquistando corações com sua música e adoração. Quem imaginaria que no meio da pandemia a gente ia fechar contrato com uma gravadora para gravar um clipe que vale muito dinheiro, assim, sabe? É Deus. É Deus que fez. Que música vocês gravaram? Nós gravamos a Então Canta, do nosso amigo Rodolfo Magalhães. Sim. Canta um pedacinho. Então canta que ele cuida, ele peleja por você. Canta que ele faz o teu milagre acontecer. Canta que tem novidade vindo por aí. Pode até cantar chorando pra depois você sorrir. Ele levanta quem caiu, restitui o que perdeu, cura quem se feriu, exalta quem sofreu. Com muita alegria você ainda vai cantar. Tem muita coisa boa que você vai testemunhar. Receba força, receba graça e unção. Deus te renova e te levanta desse chão. Parece até que é o fim, mas não é. Canta nesse vento e vai sobreviver. Porém, para quem acompanhava as redes sociais de Diego e Carol, as imagens do casal e suas entrevistas transmitiam uma ideia de perfeição. Eles eram vistos como um casal harmonioso, uma inspiração para qualquer cristão. Contudo, essa imagem foi destruída quando Carol veio a público e fez uma revelação inesperada. Ela contou que sofria violência doméstica por parte de Diego, e o mais chocante é que isso não foi algo recente, como muitos poderiam imaginar. Essa realidade dolorosa vinha desde o primeiro ano de casamento. Enquanto a igreja admirava a dupla, exaltando seus louvores e celebrando sua união perfeita, Carol vivia um verdadeiro pesadelo, carregando sozinho o fardo do sofrimento enquanto as aparências eram mantidas com fotos impecáveis e sorrisos nas entrevistas. Essa situação nos faz refletir: quantos outros casais tidos como exemplos escondem histórias tão sombrias quanto esta? É muito fácil criar uma imagem impecável, enganar a igreja e vender a ilusão de um casamento ideal, mas a verdade por trás das portas fechadas pode ser devastadora. Chegou o momento de parar de idealizar os casais do mundo gospel e começar a enxergar essas histórias com um olhar mais crítico. É preciso questionar as aparências e buscar a verdade. A revelação de Carol é um alerta para abrirmos os olhos e analisarmos o que realmente está acontecendo no meio evangélico. Depois de ouvir o depoimento completo, volto aqui para compartilhar minhas reflexões. Hoje meu casamento chega ao fim por um motivo irreversível, a qual não apresentou melhora e não houve mudança. Desde o primeiro ano do meu casamento, eu sou vítima de violência doméstica e foi algo que eu sempre perdoei a vida toda. Foi algo que eu sempre fiz vista grossa. Nunca respeitei os meus limites por ser uma pessoa dependente emocional e dependente financeira.
Eu me via presa naquela situação, super envolvida, a ponto de pensar que minha vida não faria mais sentido se eu desistisse do meu casamento. A ponto de pensar que eu não seria mais feliz sem aquela pessoa. Eu me vi limitada e paralisada com toda a minha história. Então eu achava que pra mim não tinha mais jeito. Se eu me libertasse, se eu saísse daquela situação, nada mais pra mim ia fazer sentido. Então, durante vários anos, eu sofri calada e não consegui dividir essa minha história com mais ninguém. Nunca compartilhei com nenhum familiar. E durante esse ano, infelizmente, eu sofri agressão por 2 vezes, sendo a última delas na presença dos meus músicos. 3 meninos, eles presenciaram tudo, eles viram tudo e eles foram testemunhas. E pra mim, a última vez da agressão foi a virada de chave, onde eu comecei a olhar as coisas com outro olhar e aonde eu decidi o que eu não queria mais passar novamente. Além da agressão física, eu fui vítima de abuso psicológico por várias vezes. Nesse mesmo dia que ele me agrediu pela última vez, ele disse assim: liga pra sua mãe, ela vai poder te ajudar. Pede socorro pra ela. Quem me acompanha aqui sabe que eu perdi a minha mãe, vai fazer 4 anos. E pra mim é um assunto que ainda mexe muito comigo, que me deixa com certeza muito vulnerável. E naquele momento, quando ele falou isso, o meu mundo desabou. Após o dia da agressão, eu ainda assim permaneci. Eu era o tempo inteiro coagida a ficar, o tempo inteiro coagida a permanecer, por várias questões também. No mês de setembro, eu recebi um telefonema e alguns materiais onde me comprovavam que ele estava tendo um envolvimento com uma outra mulher. Ele se relacionou com essa moça através de mensagens, ele trocou fotos íntimas com ela. E quando abordado, quando questionado, ele disse que ele não traiu, porque a definição de traição para ele é só quando você consuma algo, né? Quando você se envolve pessoalmente e, enfim, a traição através de mensagens não existiu. Foi só apenas mensagens, foi isso que ele disse. E agora, nessas últimas semanas, eu acabei descobrindo mais coisas, mais conversas, mais envolvimento que ele teve com outras mulheres, inclusive uma delas ele confessou que saiu. E por fim, felizmente, finalmente, eu decidi me posicionar da forma correta, procurei os meus pastores, os meus líderes, de forma responsável, decidi me posicionar e hoje, graças a Deus, eu estou livre, decidi me divorciar, decidi que eu não quero mais viver sobre um abuso psicológico, violência doméstica, é algo que eu não quero mais para minha vida. E hoje eu decidi também vir aqui e me posicionar com vocês para contar a minha história, para honrar o meu nome. Eu queria finalizar pedindo para vocês orações. Peço que não condenem ele, porque esse papel só cabe a Deus, não cabe a nós, né? Peço orações por mim, que agora vou seguir sozinha com meu filho. E nós precisamos muito das intercessões de vocês. Até agora, Diego não se pronunciou para contar sua versão da história. O silêncio dele só nos deixa com o relato de Carol, que já é suficiente para tornar o caso ainda mais pesado. Segundo ela, foram 10 anos de agressões, traições e humilhações psicológicas. Isso nos leva a uma pergunta inevitável: como uma mulher cristã consegue suportar tanto tempo numa relação abusiva? A resposta é dura, mas reflete a realidade de muitas mulheres. Dependência financeira e a esperança de que o marido mudará acabam aprisionando essas mulheres em ciclos de sofrimento. No caso de Carol, essa esperança de transformação nunca se concretizou. Enquanto ela esperava por uma mudança que não vinha, o sofrimento só aumentava, acumulando danos irreversíveis. É impressionante perceber como tantas mulheres cristãs vivem casamentos de fachada, sustentando um fardo insuportável apenas para preservar uma imagem diante da igreja. Carol, além de lutar contra a dependência emocional e financeira, ainda acreditava que Deus poderia mudar Diego e salvar o casamento. Ela tentava manter a família unida por causa do filho, enquanto enfrentava abusos, humilhações e o peso de uma dependência que ia além do dinheiro. E não era só o sustento da casa que a mantinha presa, havia também o cachê das agendas, o contrato da gravadora, tudo isso a segurava numa situação insustentável. Quantas outras mulheres estão vivendo ciclos semelhantes? Quantas sacrificam sua saúde e dignidade, orando e chorando em silêncio, por medo de serem julgadas ou perderem a imagem de mulher virtuosa? Enquanto isso, os abusadores permanecem intocáveis, confiantes de que têm o controle. Precisamos acabar com essa romantização do sofrimento pelo casamento e enfrentar a verdade: casamento não é prisão e definitivamente não é lugar para abuso.
Carol lutou pelo casamento, mas lutar sozinha não funciona. Relacionamento é um esforço mútuo. Se apenas um lado luta enquanto o outro permanece nos mesmos erros, não há como dar certo. Em situações de abuso, chega um momento em que insistir no casamento é como tentar salvar um barco furado no meio do oceano. Você precisa escolher entre nadar para sobreviver ou afundar junto. Foi o que Carol fez. Ela tentou, buscou ajuda, mas reconheceu que continuar naquele relacionamento era impossível. Lutar por um casamento abusivo pode custar caro, a saúde mental, física e até a própria vida. E os sinais de abuso, segundo ela, já estavam presentes desde o início do casamento. Essa história nos ensina a importância da precaução. Muitos entram no casamento baseados apenas na emoção, ignorando os sinais e alertas no início do relacionamento, acreditando que o amor resolverá tudo. Mas casamento exige mais que sentimento, requer discernimento, maturidade e uma escolha bem fundamentada. Além disso, precisamos estar atentos às ilusões das redes sociais. Quem via o perfil do casal achava que vivia uma história perfeita, sem imaginar o sofrimento por trás das fotos sorridentes e dos vídeos louvando nos altares. Esse caso é um alerta para quem vive de aparências e para quem acredita cegamente no que vê na internet. O que realmente importa é construir algo verdadeiro, baseado no respeito, no amor e na transparência. E você, o que pensa sobre tudo isso? Já conheceu alguém que enfrentou uma situação parecida, mantendo um casamento apenas por causa das aparências ou para evitar escândalos? Compartilhe sua opinião nos comentários, quero saber o que você acha. Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe e registre sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo reflexões importantes como esta. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.